Eu queria nesses minutos explicar um pouco sobre a Semana Santa e o seu sentido mais profundo, o sentido teológico, para que a gente possa viver bem esses dias, que os pais também possam explicar melhor para os seus filhos e a gente possa viver com toda a sua profundidade esses dias. Nós sabemos que o ápice da história universal é a vinda de Cristo à Terra. É Deus que se revela em Cristo. E o ápice da vida de Cristo, quer dizer, o cume da sua vida, é justamente aqueles seus últimos dias, da sua paixão, morte na cruz e ressurreição. A teologia explica que esses momentos da vida do Senhor é o chamado mistério pascal, que não é só a Páscoa, não é só a ressurreição de Cristo, mas é todo esse conjunto, paixão, morte e ressurreição. E também se diz que toda a liturgia da igreja, as missas que a gente assiste, os sacramentos que a gente recebe, que a gente celebra, toda a liturgia de Cristo deriva do mistério pascal. E podemos dizer que toda a fé da igreja deriva do mistério pascal, desse momento que a gente vai celebrar. Por isso é muito bom, agora que a gente viva com toda a sua profundidade, que a gente viva bem esses dias da Semana Santa. Esses dias têm uma capacidade de transformação na nossa vida, porque a gente passa a conhecer com mais precisão, com mais profundidade, o próprio mistério de Cristo, o próprio Cristo, e portanto a gente passa a amar mais Jesus Cristo, porque entender Cristo, conhecer Cristo, é começar a amá-lo. E esses dias têm por isso também uma capacidade de conversão muito profundo. Podemos pensar, quando Jesus morre na cruz, o que aconteceu com Simão de Cirene, que se aproximou de Cristo de um modo fortuito e se converteu, como o bom ladrão que estava lá com Cristo e naqueles dias ele teve uma profunda conversão, como também conta a tradição, não sabemos se foi exatamente assim, mas o soldado que perfurou a costela de Cristo também, que é São Longinos, que fala, que também teria se convertido depois de ter visto aquilo, e as pessoas se transformam. E nós também podemos nos transformar nesses dias da Semana Santa. Por isso eu queria explicar então esses dias, que começa cada um dos dias, que começa no domingo. Domingo é o domingo de Ramos. Nós vamos relembrar aquele momento em que Cristo entra na Cidade Santa. Diz que ele entrou no primeiro dia da semana. Seria como se fosse, ele ressuscitou no domingo, na semana anterior ele entra em Jerusalém. E por isso a cerimônia começa justamente nessa entrada de Cristo em Jerusalém. Então todos nós levamos ramos para entrar com Cristo em Jerusalém. Nós entramos em procissão na igreja com esses ramos, para relembrar essa entrada de Cristo. E é uma entrada triunfal, é a entrada de Cristo Rei. Nós vamos cantar salmos da realeza de Cristo e lembramos que Cristo é Rei. Nós cristãos agora, já conhecendo todo o mistério pascal, sabemos que Cristo reina na cruz. Cristo reina através do seu sacrifício, através da sua doação, através do amor. Esse é o reinado de Cristo, não é um reinado cheio de poder. Mas naquela época ainda não conseguiam entender, então as pessoas aclamavam Jesus achando que ele seria o rei, já tinha feito, era muito conhecido, já tinha feito muitos milagres. Jesus sim sabia que estava entrando em Jerusalém para morrer na cruz, para reinar, mas não de uma forma poderosa, humanamente falando, mas, digamos, através da cruz, através do amor. E nesse domingo de Ramos, então, depois dessa procissão, começa a Santa Missa, propriamente falando, onde haverá também a leitura de toda a paixão de Cristo. Nada melhor que começar a semana relembrando toda a paixão. Nesse caso, estamos no ciclo A, então será a paixão segundo São Mateus, que será lida completa, de um modo solene, de um modo dialogado com o povo. Depois segue a missa como nós já conhecemos. A Semana Santa ela continua, segunda, terça e quarta são dias normais, mas se nós percebermos, os evangelhos dessas missas falam desses momentos de Cristo. Na segunda-feira fala da unção de Betânia, quando Maria de Betânia, digamos, unge os pés do Senhor, São Judas fica incomodado. Na terça e na quarta são os evangelhos que falam da traição de Judas, que traiu a Cristo, que o leva na cruz, até chegar então na quinta-feira. Quinta-feira começa o que nós chamamos o Tríduo Pascal, porque são 3 cerimônias que vão narrando esses últimos momentos da vida de Cristo, que é quinta, sexta e sábado, sábado a Vigília Pascal. O Tríduo Pascal ele é celebrado como uma unidade, como se fosse uma celebração só.
E agora eu vou explicar, fica fácil de entender, né? Porque essa unidade. Antes eu queria dizer que na quinta-feira, né? Porque quinta-feira é o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia, que a gente vai celebrar na quinta-feira à noite, né? Que foi a noite que ele instituiu, já na véspera da sexta. Mas por isso que também na quinta-feira de manhã costuma ter a missa crismal, ou a missa que é a missa de todos os sacerdotes da diocese com o seu bispo. Costuma ser na quinta-feira de manhã, ou como aqui em Curitiba é o que vai acontecer, se adianta essa missa alguns dias antes da Semana Santa, por questões para facilitar a presença de todos. É nessa missa então porque como Jesus instituiu a Eucaristia nesse dia, também instituiu o sacerdócio, né? E todos os sacerdotes em união com o seu bispo, o bispo consagra os óleos santos, o óleo da unção dos enfermos, o óleo do crisma e o óleo dos catecúmenos, nesse mesmo dia. Então, esses óleos vão ser usados ao longo de todo o ano. É o bispo em união com todo o seu presbitério. Mas voltando, então, quinta-feira à noite começa propriamente esse tríduo pascal. Por isso, na quinta-feira tem a missa, que a gente chama missa in Cœna Domini, ou a missa da Ceia do Senhor, onde se lembra essa instituição. É muito bonito que na missa, e todas as missas, como vocês sabem, existe o relato da instituição da Eucaristia. Que fala, Jesus tomou o pão, Jesus tomou o vinho. Então, nesse relato, na quinta-feira, só na quinta-feira santa, então se fala assim, hoje Jesus tomou o pão, hoje Jesus tomou o vinho. Esse hoje não está querendo só lembrar que foi hoje, uma quinta-feira santa, mas está lembrando que Jesus fez isto, instituiu a Eucaristia, e a Eucaristia está viva sempre, né? A gente vive agora, a partir de agora, nesse hoje da Eucaristia. Mas na quinta-feira nós lembramos de um modo especial. Depois também na quinta-feira, depois do Evangelho, nós temos a cerimônia do lava-pés, porque Cristo instituiu a Eucaristia nesse contexto, né, de uma doação total, de uma entrega total aos seus apóstolos, de uma entrega total a cada um de nós, e fez questão, para que ficasse um símbolo desse amor, lavar os pés de cada um dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, de todos. Também, então, a gente lembra o lava-pés nesta missa. Aqui no Colégio do Bosque, nós vamos lavar os pés, será todas as crianças que vão fazer a primeira comunhão, que será inclusive no domingo seguinte à Páscoa, né? No primeiro domingo da Páscoa, no dia 12 de abril. E eles estão como também esse símbolo, né? das pessoas que se aproximam mais, que vão receber a Eucaristia em breve. Termina a Quinta-feira Santa, né? A missa tem um detalhe que a gente não faz a bênção final, não há bênção final, porque como se a cerimônia ainda não terminou. Ela vai terminar só na Vigília Pascal, é uma só celebração, como se fosse uma só celebração. E nesse momento, então, se translada o Santíssimo Sacramento, né, que foi consagrado ali naquela Quinta-feira Santa, para um lugar à parte daqui do oratório. Aqui no colégio nós vamos colocar o Santíssimo Sacramento num lugar preparado para isso, no bloco didático, e Jesus fica lá ao longo de toda a noite da quinta-feira até a sexta-feira, na hora da paixão. Que no fundo nós lembramos aquele momento em que Jesus é preso, acaba a instituição da Eucaristia, ele vai para o horto, reza, e aí nesse momento ele é preso, aí ele é maltratado, ele é traído, ele fica sozinho, e nós, então, por isso acompanhamos Jesus nessa sua solidão de quinta-feira para sexta-feira. Graças a Deus, aqui no colégio nós temos essa possibilidade, né? Nós vamos fazer essa vigília ao longo de toda a noite. Haverá várias possibilidades. É muito bom trazer os filhos, trazer as crianças para que adorem Jesus num lugar que vai ser preparado de um modo com muito carinho, de um modo especial, para relembrar essa prisão de Cristo. Jesus fica então sendo adorado até a sexta-feira da paixão, né? Até às 15 horas, porque seria mais ou menos às 15 horas que Jesus expirou. É uma hora que nós lembramos especialmente da paixão. Terminado então, Jesus fica sendo adorado ao longo de toda a sexta-feira. Às 15 horas então começa a celebração da paixão. Não é uma missa, é uma celebração da paixão, porque já não há mais missa. A gente lembra que Cristo agora está preso, está morto. E como é que é essa celebração? Existe uma oração muito bonita que nós, a igreja inteira, reza por todo o mundo, pelos que não creem, né? pelas autoridades, né? É a oração dos fiéis um pouco mais preparada, né? Com uma oração para cada, e é o momento, né, a gente pedir, porque a cruz de Cristo foi a salvação de todos, então a gente pede por todos, para que todos recebam essas graças de Cristo. Depois então tem a leitura da paixão, novamente a gente lê a paixão completa, nesse caso a paixão segundo São João, a adoração da cruz, né?
em que cada um adora a cruz. Depois também se recebe a comunhão eucarística, aqueles que podem, estão preparados, né, para receber a comunhão nesse dia. E depois, então, terminada a cerimônia, as pessoas também podem continuar adorando a cruz, que ficará lá exposta. A partir desse momento, então, que nós celebramos a morte de Jesus, então o sábado é um sábado, a sexta-feira no final do dia, e o sábado é um sábado de silêncio. É o silêncio do sábado em que Cristo está sepultado. Então, por isso também não se faz nenhum sacramento nesse momento, não há missa, né, não se dá a Eucaristia, né, a gente relembra, vamos assim, esse momento, digamos, de vazio, né, em que Cristo está morto. Até chegar então no sábado à noite, que já é a vigília pascal. A vigília pascal, como se diz, né, a vigília é justamente essa preparação para celebrar a Páscoa, é como essa expectativa da ressurreição de Cristo. Por isso a vigília sempre é à noite, né, aqui será às 7 horas da noite. A vigília começa com a bênção do fogo, a bênção da luz. É como uma lembrança ao mesmo tempo da criação do mundo e agora uma lembrança da nova criação que vem com Cristo. Cristo é a luz, né? Se fala muito no Evangelho, é a luz, né? Se fala que Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de toda a criação, de todo o mundo. Se entra com o Círio Pascal, né? Na igreja escura, onde a gente celebra essa luz de Cristo que vem. E aí, dessa luz de Cristo, que ainda é pequena, a igreja ainda está um pouco escura, a gente vai relembrando todas as etapas da história da salvação através das leituras do Antigo Testamento. Sempre começa com a criação, que é o caso aqui, nós vamos começar com a criação, Gênesis, fala de Moisés que atravessou, né, o Mar Vermelho, fala dos profetas que já começaram a falar a expectativa do Messias, né, até que então é anunciado através do pregão pascal a ressurreição de Cristo, que é no final dessas leituras. Esse momento é propriamente dito a vigília pascal, essa espera da Páscoa até que se anuncia com um aleluia a chegada de Cristo. A partir daí, então, nós temos a bênção da água. A luz significa a iluminação, né? No começo. A água significa a purificação. Quer dizer, com a morte de Cristo e com a sua ressurreição, então todos nós podemos ser purificados e estamos nos preparando para a nossa ressurreição e para chegar, comparecer diante de Deus. Esse é o sentido da bênção da água. Nesse ano, nós teremos um batismo aqui também, esse é o momento do batismo. Catecúmenos que se preparam para o batismo se batizam nesse momento. O batismo que significa a nossa ressurreição, né? A vitória sobre o pecado, eu lavo o pecado original da minha alma, passo a pertencer à família de Deus, a ser verdadeiramente filho de Deus. Então, esse momento é um momento, vamos assim, próprio, né, para que as pessoas sejam batizadas. E todos os fiéis que estão ali participando, nós vamos renovar as promessas do nosso batismo, né? Todos os que já são batizados, nós renovamos essa promessa. Depois, então, da bênção da água, a vigília, e aí agora já é a missa da Páscoa. É como se fosse antigamente, claro, as pessoas ficavam a noite inteira esperando a Páscoa, e quando o sol estava para nascer, então já se celebrava a Páscoa no domingo. Agora a gente faz isso de um modo simbólico, né? Porque a cerimônia não vai durar até a manhã seguinte, ela vai terminar lá por volta das 8h30, 9 horas, né? Em que a gente celebra essa missa da Páscoa, mas aí já sábado à noite é Páscoa, é momento para a gente comemorar, é um momento de uma grande alegria. E eu tenho certeza que essa alegria será tanto mais profunda quanto melhor nós participarmos desse dia. Espero que isso tenha ajudado, foi uma ideia, né, do que é essa cerimônia, essa Semana Santa, para que a gente possa viver em plenitude, cada vez melhor, cada vez com mais aprofundamento, e por isso que a nossa alegria seja cada vez mais verdadeira e cada vez mais completa, para que a gente possa dizer com toda a alma, com todo o nosso coração, a todas as pessoas ao nosso redor, Feliz Páscoa, Cristo ressuscitou. Então eu espero que vocês aproveitem e que, na medida do possível, possam participar aqui das nossas cerimônias da Semana Santa.